Bom, meus queridos e minhas queridas, nesse momento eu vos convido a entrar neste período de meditação onde nós estaremos estudando acerca da palavra do Senhor, em especial sobre as viagens missionárias do nosso queridíssimo apóstolo Paulo. Mas nos estudos anteriores nós vimos ali sua conversão, vimos o Concílio de Jerusalém e agora nesse momento especial também estamos vendo as viagens missionárias desse apóstolo que foi um dos maiores líderes do cristianismo na época dele, e a influência dele é tão grande que nós vemos ela até hoje. Tanto que muitos teólogos gastam sua vida estudando as obras desse apóstolo, e ele foi muito usado pelo Espírito Santo. Então agora a gente vai estudar sobre ele. Então aí na sua casa, onde quer que você esteja, se você está sentado, deitado, não importa. O que importa é que nesse momento você adore ao Senhor, como nós já louvamos a Ele, e que você possa aprender da palavra do Senhor que nós estaremos meditando nesse momento. Amém? Então, o título do nosso estudo de hoje, inclusive, abro aqui um parêntese para dizer para você que cheque a descrição. No YouTube fica embaixo, no Facebook fica em cima. Cheque a descrição, porque lá tem um link para você fazer o download do estudo em PDF. Olha só, para você poder acompanhar aqui. E durante o nosso estudo aqui, eu vou estar tentando disponibilizar aí algumas imagens, mapa ou alguma coisa assim nesse sentido, para os irmãos poderem raciocinar melhor, ver melhor ali do que estamos falando. Até porque, diferente de falar, saiu de Belém e foi para Ananindeua, é eu mostrar ali no mapa onde fica Belém, onde fica Ananindeua. Dando um exemplo aqui do nosso querido estado do Pará. Então, vamos lá. O título do nosso estudo é As Viagens Missionárias de Paulo. E a leitura se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, no capítulo 13, versículos do 1 ao 5 e de 46 a 49. Acompanhem-me, estarei lendo. Bom, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse foi o versículo 5. Agora nós vamos lá para o 46, para lermos até o 49. Diz assim: Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Oh, glória a Deus! Irmãos, eu tenho quase 100% de certeza que você é gentil. Aos irmãos que ainda não sabem o que é, havia os judeus e havia os gentios. Se você não é judeu, você é gentil. Então, muito provavelmente, você que está me ouvindo é gentil. Logo, a gente vê aqui que eles estavam destinados a pregar aos judeus, assim como Jesus veio para os judeus. Mas os judeus negaram Jesus e continuaram após Jesus subir, negando a palavra do Senhor. Tanto que foram grandes perseguidores dos apóstolos da época, certo? Então, devido a esta negação dos judeus, eles se voltaram aos gentios, assim como Jesus também se voltou a nós e trouxe a salvação a nós gentios. Amém? Então, vamos ler aqui o estudo.
Prezados irmãos, no estudo de hoje acompanharemos o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. A igreja primitiva cumpriu a grande comissão, enviando Paulo e Barnabé para a obra que Jesus os chamara. Assim, Paulo alcançou as nações de sua época. Nós, como Igreja do Senhor, também devemos fazer a nossa parte, pois ainda existem muitas nações e povos que precisam ser alcançados com o Evangelho de Cristo. E isso é verdade. E às vezes há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo que estão ao seu lado. Então, atualmente na janela 10/40, existem milhares de pessoas que se encontram em trevas espirituais. Como elas ouvirão o Evangelho se não há quem pregue? E como pregarão se a Igreja do Senhor não enviar e sustentar os missionários? Ouçamos a voz do Espírito Santo, pois ele continua a falar à sua igreja. Separai meus servos para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente já entende o teor do estudo. E podemos dizer o seguinte: o grande sentido das viagens de Paulo, a grande aplicação prática para as nossas vidas, é que nós devemos evangelizar. Nós devemos, assim como Paulo e Silas, evangelizar. Nós devemos, assim como Paulo e Silas. Silas sim. Silas também. Mas estamos falando aqui da primeira. Silas vem depois. Peço perdão aos irmãos. Mas vamos lá. Estamos falando agora de Paulo e Barnabé. Assim como Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo, porque ele usa Paulo depois dessa primeira viagem, então vamos colocar Saulo. Barnabé e Saulo, eles saem a evangelizar, saem fazendo discípulos, e isso é um grande exemplo para nós. Por quê? Porque é uma ordenança de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que nós íssemos por todo mundo pregando o Evangelho a todas as nações. É a grande comissão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Leia lá. Então, sendo assim, Barnabé e Saulo vão fazer essa missão. E isso, para nós, é de grande valia. É um grande exemplo para nós, porque nós vemos todo o resultado dessa obra. Nós vemos como essa obra ela foi e é importante. Porque se não fosse a esses caras aqui, a gente não teria sido alcançado muito provavelmente. Ou melhor, teríamos, porque Deus, não há nada que frustre os planos do Senhor. Mas aprove a Deus usar estes homens para que nós fôssemos alcançados. Então, por causa da pregação destes irmãos aqui, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Não só nós agora, como as pessoas da época. Ali para eles, que eles viram. Eles evangelizaram, alcançaram muitos ali judeus também, mas principalmente bastante gentios. Então, essas pessoas que foram evangelizadas, elas logo também evangelizavam outras pessoas. E o cristianismo assim ia se espalhando. Estamos falando aqui dos tempos primitivos da igreja, do início da igreja, que nós vemos hoje tão grande, espalhada por todo o mundo, não é? E antes de que o cristianismo fosse essa religião tão grande, antes de que o evangelho, a palavra de Cristo, fosse tão propagado assim, foi necessário que homens como Barnabé e Saulo tivessem a coragem de sair pelo mundo evangelizando e falando acerca do Cristo que por nós, por mim e por você, morreu na cruz. Então, meus irmãos, a aplicação prática, assim que na hora nós tiramos disso, é que assim como estes homens, nós devemos também evangelizar, certo? E nós temos, irmãos, eu não sei se os senhores sabem ou as senhoras sabem, mas muitos homens dedicam a vida a evangelizar povos e nações, seja na África, seja aqui no próprio Brasil, seja em vários outros lugares. Muitos missionários, meus irmãos, saem pelo mundo afora para evangelizar. E há necessidade de que mais homens assim, mulheres assim, possam sair evangelizando. Então, meus irmãos, se você não sai a evangelizar dessa forma, não que você seja obrigado. Algumas pessoas têm de fato um chamado a sair pelo mundo evangelizando, outras já têm outros chamados. Mas é necessário, irmãos, que todos estejamos engajados de alguma forma nesse sentido de missionários, de missões. Então, se você não sai pelo mundo fazendo missões,
É necessário que você apoie esse tipo de missão, de evangelização. Apoie esse tipo de evangelização através dos missionários. Então, meus irmãos, a igreja, ela precisa sustentar os seus missionários. A igreja precisa enviar apoio, certo? Enviar ali o que for necessário para que esses homens trabalhem, certo? Porque eles têm coragem para enfrentar diversos obstáculos, porque muitas vezes eles vão para países onde a perseguição aos cristãos é muito forte. Aqui no Brasil nós sentimos um certo tipo de perseguição, de fato. Claro que é algo muito irrelevante quando a gente compara com crentes no Irã, por exemplo, que são mortos, que são impedidos de cultuar ao Senhor, meus irmãos. Isso é absurdo, certo? Então, há homens que estão dedicando a vida, que estão arriscando a vida para evangelizar. E não foi diferente com Paulo, não foi diferente com Silas, nem com Barnabé e com todos os que lhes acompanhavam. Porque Paulo, ele já foi até dado como morto, como nós vamos ver lá na frente. Ele foi dado como morto, ele foi apedrejado e acharam que ele tinha morrido. Paulo foi preso, Paulo e Silas foram açoitados e presos e perseguidos e quantos tapas, socos eles não levaram por aí, certo? Então, é difícil. E desde aquela época era difícil. Hoje, continua sendo difícil. E naquela época a gente ainda tinha muito paganismo. Nós ainda tínhamos muitos homens, mulheres, povos, sociedades que cultuavam, por exemplo, a deusa Diana. A Diana, certo? E então era uma sociedade ali que não era fácil, era difícil apresentar um Deus que se apresentava como o único Deus, que não havia outro. E mais, era estranho para eles entender um Deus que se importava com a humanidade, porque os deuses que eles estavam acostumados a cultuar não ligavam para a humanidade, certo? Então a gente vê todos esses fatores que nos levam a entender o quão difícil era e é a evangelização. Então, meus irmãos, seguindo aqui no nosso estudo, a igreja primitiva evangelizou o mundo gentil em aproximadamente 30 anos. 30 anos. O imperativo missionário de Atos 1, verso 8, era e sempre será uma demanda que não admite contestação ou indolência, indiferença. Movidos pelo Espírito Santo, os discípulos saem a evangelizar e a discipular todos os povos. Nenhuma nação deixou de ser contemplada. Em qual missão você está envolvido? E caso não esteja, o que lhe impede? Certo? Fica a reflexão aí para os irmãos pensarem acerca disso. Então, a primeira viagem missionária de Paulo está nos capítulos 13 e 14 de Atos. Nós lemos aí alguns versículos do capítulo 13. Mas ela se dá basicamente da seguinte forma: de Antioquia a Chipre. A primeira viagem missionária de Paulo ocorre logo após ele ter sido comissionado pelo Espírito Santo, nos versos 2 e 3 que nós lemos. Orientado pelo mesmo Espírito, o apóstolo, juntamente com Barnabé, embarca em Seleucia, porto marítimo de Antioquia, em direção à Ásia Menor. Com isto, Lucas demonstra ser o Espírito de Cristo verdadeiro protagonista dos Atos. Versículo 9. Dos Atos dos Apóstolos, certo? Do livro de Atos dos Apóstolos. Já em Chipre, cidade natal de Barnabé, desembarcam em Salamina, onde havia uma considerável população judaica. Ali, anunciam a palavra do Senhor à sinagoga local. Depois, viajando em direção à ilha de Pafos, proclamam o evangelho de Cristo às suas aldeias e povoados. Certo. Bom, eles estavam ensinando ali em Antioquia, quando o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a missão, certo? Eles saíram para a ilha de Chipre, estavam em Antioquia, foram para a ilha de Chipre e chegaram a Pafos. Ali em Pafos, que nós vemos uma passagem interessante, que foi justamente quando Saulo, ele cegou Elimas, que era um mágico ali judeu. E o procônsul Sérgio converteu-se. Então, o procônsul Sérgio Paulo, ele ficou interessado nesse evangelho. Ele ficou interessado em ouvir acerca desse tal de Nazareno. E ocorreu que Elimas não queria permitir que o procônsul fosse evangelizado. Que absurdo, né? Então, o procônsul, lendo aqui no versículo 7, ele estava
com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul era um homem inteligente? Bom, o procônsul, tendo chamado a Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago, Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E assim foi. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. E o que aconteceu? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então nós temos um procônsul, um homem inteligente, Sérgio Paulo, sendo ali evangelizado. E foi ali evangelizado pelos apóstolos, foi ali evangelizado por Saulo, né? No caso o apóstolo Saulo, e por Barnabé. Certo, e ele se converte. Então, outro fato interessante é que, chegando perto da Panfilha, João Marcos, que os acompanhava, ele era primo de Barnabé, e ele decidiu voltar atrás. Ele voltou atrás. Ele desistiu. Há diversas hipóteses sobre o motivo da desistência dele. Podia ser ali algo como questão de doenças que ele tinha medo de pegar devido à região em que eles estavam ser uma região ali propícia a doenças, dentre diversas outras teorias que os irmãos podem até procurar depois. Mas o fato João Marcos voltou atrás. E ele era auxiliar dos apóstolos, né? E mais tarde a gente vai ver que João Marcos ter voltado atrás vai causar uma consequência lá na frente, que os irmãos vão ficar sabendo se continuarem aqui no estudo. Então, de Chipre, já no nosso estudo, a Antioquia da Pisídia. De Pafos, subindo o rio Cestro, Paulo chega a Perge, região da Panfilha, cuja população era devota de Diana, Ártemis. Após uma viagem de 160 quilômetros, o apóstolo chega a Antioquia da Pisídia, onde havia uma grande comunidade judaica e um posto militar romano. Na sinagoga local, Paulo proclama o evangelho aos judeus da diáspora, conduzindo muitos à conversão, não poucos prosélitos. Prosélitos eram novos convertidos do judaísmo, certo? Também aderem à fé. No sábado seguinte, uma grande multidão congrega-se a fim de ouvir a palavra de Deus. Os judeus incrédulos, porém, saem a blasfemar e a incitar a cidade contra o apóstolo. Bom, ainda no nosso estudo, de Icônio ao regresso a Antioquia. Localizada no encontro de Éfeso, Tarso e Antioquia, Icônio era uma cidade muito estratégica para evangelizar, para divulgar o evangelho. Como de costume, Paulo põe-se a evangelizar aos judeus da dispersão. Muitos creem. Outros, porfiando em sua incredulidade, resistindo ali, né, na incredulidade deles, incitam o povo contra os apóstolos. Temendo por suas vidas, Paulo e Barnabé deixam Icônio, dirigem-se a Listra e a Derbe, cidades da Licaônia. Em Listra, que tinha como padroeiro Zeus, o maioral dos deuses gregos, os apóstolos pregam e restauram a saúde de um coxo de nascença. Abismado pelo milagre, os licaônios atribuíram o prodígio à manifestação de Zeus e Hermes. Lá no capítulo 14, versículo 11 e 12. Vamos até ler aqui para ficar mais interessante. Olha só o que aconteceu. Quando Paulo, esse homem ouviu a Paulo falar, o coxo. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se sobre seus pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licaônias: os deuses, em forma de homens, desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Então, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade,
trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queriam oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas roupas, saltaram para o meio da multidão, dizendo: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. E dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de oferecer sacrifícios. Então, meus irmãos, o Senhor, através de Paulo e Barnabé presente também, curaram um coxo, fizeram ele andar, e a população enlouqueceu. Todo mundo começou a querer oferecer sacrifícios a eles, porque pensavam: meu Deus, os deuses estão entre nós, os deuses estão entre nós. E o próprio sacerdote da cidade, ele veio querer ali oferecer sacrifício. E Paulo e Barnabé foi com muita dificuldade que eles conseguiram dizer: não, nós somos só homens, parem, por favor, não façam isso, nós somos homens como vocês. Nós somos homens, mas veja bem, nós estamos anunciando Deus poderoso, esse Deus que nós anunciamos a vocês, mas nós somos apenas humanos. E então, meus irmãos, o Senhor operava maravilhas nessas viagens, o Senhor era com eles, porque quando o Espírito Santo comissiona alguém a fazer algo, a ir a algum lugar, ele não diz simplesmente vai, ele diz vamos, porque o Espírito Santo te comissiona a ir, mas ele continua com você, ele continua operando milagres, porque o Espírito Santo não te abandona. O Espírito Santo, ele opera os milagres, Deus que opera os milagres. Então, sabemos que o Senhor era com eles através dos sinais que eles faziam, certo? Então, vemos que o Espírito Santo os acompanhava. Então, após esse episódio, né, já completamente fora de si, puseram-se a oferecer sacrifícios aos apóstolos que energicamente impediram. Então, logo em seguida, os que eram adorados como deuses são tratados como a escória da humanidade, porque uma multidão procedente de Antioquia e Icônio incita as pessoas a apedrejarem Paulo. Lembra que eu falei que ele ia ser apedrejado? Então, ele foi dado como morto. É o versículo 19. Logo depois ali do episódio da cura do coxo, onde queriam oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Mas, no entanto, a semente ali plantada haveria de florescer e frutificar. É fato. Então, essa foi a primeira viagem, né? Eu vou ler aqui também algo que eu separei, né? Deixando a região de perto da Panfilha, Paulo sobe a região montanhosa de Cáucaso, plantando igrejas na região de Antioquia, Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. E um fato interessante é que provavelmente em Antioquia que Paulo escreveu a sua primeira carta, a saber, carta aos Gálatas. Uma carta muito boa, meus irmãos. Eu recomendo demais que os irmãos leiam, porque essa carta ela fala muito acerca da liberdade que Cristo nos traz e acerca do quanto nós somos livres em Cristo. Inclusive, se você viu o estudo passado, você já está sabendo aí sobre essa questão de se nós podemos comer carne sacrificada aos ídolos, se nós podemos comer carne com sangue, certo? Então, se você já viu o último estudo, você já está muito bem ciente do que nós estamos falando, porque o livro de Gálatas, ou melhor, a carta aos Gálatas, ela foi muito usada no estudo passado. Então, leia. Eu lhe peço, leia a carta aos Gálatas. É maravilhosa, meus irmãos. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas em especial as cartas paulinas, elas têm algo assim muito especial. O jeito que o Espírito Santo falava através de Paulo. Amém? Então, chegamos à segunda viagem missionária de Paulo, lá em Atos capítulo 15, lá dos versos 36 ao 18, certo? Então, alguns indivíduos, em direção à Ásia, após a ruptura com Barnabé, ruptura com Barnabé. O que foi a ruptura com Barnabé? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Os irmãos vão lembrar de uma coisa que eu falei no passado, alguns minutinhos atrás.
Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver como estão. 37, o versículo 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Ah, João Marcos. Onde eu ouvi esse nome? Ah, não foi aquele que desistiu? Aquele que voltou atrás? Ele mesmo. E o que é que Paulo fala? Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve essa desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, após a ruptura com Barnabé, nós vemos aqui que essa ruptura foi causada por João Marcos. Eu falei que essa desistência de João Marcos ia causar algo no futuro, e de fato causou a separação entre essa desavença entre Paulo e Barnabé. Então, após a ruptura com Barnabé, Paulo prossegue na companhia de Silas, que também era profeta. Capítulo 15, versículo 32, só para nós ficarmos bem embasados aqui. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Certo? Bom, o que aconteceu aí entre a primeira e a segunda viagem? O Concílio de Jerusalém, que foi um estudo passado, certo? Então, os irmãos aí podem ficar espertos e ver o nosso estudo passado, onde nós falamos sobre os Gálatas, falamos sobre liberdade em Cristo, falamos sobre salvação pela fé e também falamos aqui o tema principal, o Concílio de Jerusalém. Então, se você quer saber o que foi o Concílio de Jerusalém, veja o estudo passado se você já não viu. Certo? E, bom, o que se sucede após o Concílio de Jerusalém? Sucede-se que o principal objetivo da segunda viagem, muito provavelmente, era levar a resolução do estudo do Concílio de Jerusalém, levar o que foi decidido aos irmãos que haviam se convertido antes, certo? Porque era um conflito muito grande ali entre a questão dos judaizantes, que queriam que o povo, que os novos convertidos gentios, seguissem a lei judaica, certo? Então, houve essa discussão aí e eles decidiram que não precisamos seguir a lei judaica. Então, provavelmente era para passar essa mensagem aos irmãos. Então, em Listra, une-se a eles um jovem greco-hebreu. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Timóteo, a quem o apóstolo Paulo escreveria 2 epístolas. De fato, 2 epístolas, a primeira a Timóteo e a segunda a Timóteo, foram escritas a Timóteo. Deixando Antioquia, passaram eles pela Síria e Cilícia, confortando as igrejas na fé, informando-as acerca da resolução do Concílio de Jerusalém. Em ato contínuo, atravessaram a região da Frígia e Galácia, mas o Espírito Santo, sempre na direção dos atos de seus apóstolos, interrompe-lhes a jornada, conduzindo-os por um itinerário que haveria de mostrar-se vital à expansão do cristianismo. O que aconteceu? Eles estavam indo em direção a um lugar quando o Espírito Santo impediu. Para. O que acontece? Não era para eles irem para lá. E através de uma visão, Paulo ele vê ali um homem da Macedônia. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E quando a visão acabou, Paulo, como um servo obediente ao Senhor, foi para onde? Para a Macedônia. Obviamente, se o Senhor mandou, ele foi. Vemos até aí comparativo, só um parênteses para a gente pensar a diferença entre o que Paulo fez e o que foi feito ali por Jonas, né? Que fugiu. Mas também ambos corriam ali risco de perder a vida. Jonas corria o risco de perder a vida indo para Nínive, que era uma cidade bárbara, né? E uma cidade ali muito brutal nas suas práticas. E igualmente Paulo, ele estava indo para cidades onde ele podia ser morto também. Então a gente vê aqui a diferença da obediência de Paulo para a desobediência de Jonas e os frutos da obediência de Paulo, que nós podemos nos considerar frutos da obediência de Paulo, certo? Porque o trabalho dele influencia até hoje todos nós. Então, ocorreu que eles foram ali interrompidos e foram para a Macedônia. E lá na Macedônia eles conheceram uma mulher, que no caso foi Lídia.
ela foi a primeira europeia a ser convertida, né? Foi a primeira europeia a receber a Cristo. E segundo os relatos da Bíblia, né? E, assim, ela constrangeu os apóstolos a ficar na casa dela. Ela basicamente disse: se eu sou crente, vocês vão ficar na minha casa. Aí eles foram para a casa de Lídia. E, bom, no dia seguinte, lá isso foi em Trode, né? Vamos ler aqui no estudo, né? Em Trode, Paulo é orientado numa visão a seguir para a Macedônia, rumo a Filipos. Passa pela Samotrácia e por Neápolis, até chegar a Filipos. Essa foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, e Lídia, a primeira europeia a receber a Cristo. Constrange os apóstolos a hospedarem-se em sua casa. Nessa cidade, Paulo expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem que, por intermédio desse artifício, dava grandes lucros a seus senhores. Vendo estes que a fonte do seu ganho secara, incitaram a cidade contra os apóstolos, que, levados ao tribunal, foram postos em prisão. No cárcere, Paulo e Silas adoravam a Deus quando um terremoto lhes abriu a porta da cadeia. O episódio constrangeu o carcereiro e toda a sua família a converterem-se a Cristo. Já libertos, seguiram eles a Tessalônica, passando por Anfípolis e Apolônia, e dali prosseguiram a pé por 64 quilômetros até a cidade. Então, meus irmãos, bastante informação. O que aconteceu? Ali, em Trode, ele foi orientado para ir para Macedônia, foi ali, chegou em Filipos. Lá em Filipos, a mulher, né, Lídia, se converteu. E, bom, dali, fomos para Filipos. Tá. E aconteceu que eles estavam indo para um lugar de oração. E veio ao encontro deles uma jovem possuída de espírito adivinhador, e ela ficava adivinhando, e ela dava grande lucro para os donos dela. E Paulo, ela seguia Paulo e gritava a todos os homens que estavam ali com eles, dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. E acabou que Paulo ele já estava indignado. Ele, imagina, todo dia eles indo para o lugar de oração e a menina gritando. E aí, ele indignado já olhou, voltou para ela e falou assim: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. A menina foi liberta, oh glória! Ela foi liberta ali pelo poder do sangue do Senhor Jesus, porque não foi pelo nome de Paulo, não. Foi em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é uma expressão de autoridade, porque se ele dissesse em nome de Paulo, que efeito teria? Que poder Paulo tem? Nenhum. Agora, não é em nome de Paulo, é em nome de Jesus. Aí, não há espírito que não resista. Aliás, não há espírito que resista ao poder do nome de Jesus. Então, ele sai. E, bom, como ela gerava muito lucro, os donos dela começaram a incitar a cidade, né? Pô, a fonte de lucro deles foi ali perdida. E então, todos ali foram para cima deles e prenderam Paulo e Silas, que foram açoitados e foram para a prisão. Mas aí a gente vê um exemplo de como o adorador, como o servo de Deus deve ser. Um exemplo com Paulo e Silas, quando eles ali na prisão, presos após terem sido açoitados. Quero que você pare nesse instante só para imaginar um açoite na sua costa e depois te pegam e te jogam numa prisão. Só imagine. Não é muito agradável essa cena, essa sensação. E mesmo assim, nessa sensação horrível e desagradável, o que Paulo e Silas faziam? Adoravam. Eles podiam estar murmurando: Senhor, o Senhor manda a gente evangelizar, a gente vem evangelizar e a gente ainda leva a chicotada e é preso. Mas não, eles não fizeram isso. Eles adoravam o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o Senhor quer fazer algo, Ele faz, independente de como as coisas aconteçam. E então, até nas coisas ruins, o Senhor operava, porque eles presos ganharam o carcereiro e a família inteira dele. E nós sabemos que uma família é um núcleo missionário muito, muito vasto, porque uma família evangeliza a outra. Os filhos evangelizam os amigos, através do testemunho, através da própria palavra, do convencimento racional. Os pais evangelizam seus amigos também, e assim se sucede a evangelização. Então, após eles estarem louvando, um terremoto sobreveio sobre o lugar onde eles estavam, abriu as cadeias, e aí
Eles podiam sair, os presos podiam fugir. Imagina aí a cena hoje aqui no Brasil. A gente tem presídios superlotados. Imagina aí um terremoto abre a porta do presídio, que não ia ser de presidiário correndo. Mas dentro daquela prisão não estavam 2 presidiários normais. Eles estavam presos ali injustamente por anunciar a palavra do Senhor. Estavam presos por libertar. Não é irônico você ser preso por libertar? Foi o que aconteceu. Então, ali eles plantaram a semente na vida de todos os presos que estavam ali. Porque eles, mesmo podendo ter fugido, ficaram ali com Paulo e Silas, como diz a palavra do Senhor, onde o carcereiro chega. E aí o que acontece? Ele olha aquilo e ele fala, abriu tudo, tô ferrado, fugiram todos, vão me matar. Ele já ia se matar. Ele tirou a espada para se matar, mas aí Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. E então o carcereiro pediu luz, entrou correndo, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e levou eles para fora e perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí eles dizem, esse verso é conhecido, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E assim foi a promessa feita ao carcereiro e assim se sucedeu. Toda a casa dele se converteu e eu tenho certeza que através deles outras pessoas foram alcançadas. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir na nossa leitura. Vamos ler o regresso. Bom, de Atenas, dirigiu-se Paulo a Corinto, a mais importante metrópole da Grécia. Na cidade fez contatos com Áquila e Priscila. Aos sábados, Paulo consagrava-se a proclamar o evangelho aos judeus e aos gentios ali residentes. Seu grande esforço resultou na conversão de quem? Do principal da sinagoga, o irmão Crispo. A permanência de Paulo em Corinto foi de 1 ano e 6 meses. Despedindo-se dali, da igreja ali estabelecida, dirigiu-se a Éfeso, na província de Lídia, da Lídia. Em seguida, retorna a Antioquia via Jerusalém. Então, eles retornaram para Antioquia através de Jerusalém. Passando por Jerusalém, voltaram a Antioquia. Então, meus irmãos, de Atenas foi para Corinto, né? Em Corinto evangelizou ali e fez muitos, converteram-se muitos, né? Inclusive o principal da sinagoga. É muito forte nós entendermos que homens que pregavam o cristianismo converteram ali um principal do judaísmo, um principal mestre do judaísmo. Você pode imaginar algo parecido hoje, para entender melhor até, mas é algo muito complicado de se acontecer, porque um homem que é um principal numa religião, ele normalmente não vai abrir mão disso, ele não vai deixar de ter suas crenças, porque ele já acredita nisso há muito tempo e ele ensina as outras pessoas isso. Mas mesmo assim, Crispo, ele se converte a Jesus Cristo, porque a mensagem do nosso Senhor é poderosa e ela é verdade, e quando você conhece a verdade, você é liberto, diz a palavra do Senhor. Então ali eles prosseguiam libertando, evangelizando e trazendo a salvação muitos, inclusive principais de sinagogas e homens inteligentes como o procônsul Sérgio Paulo. Então, eles ficaram 1 ano e 6 meses ali em Corinto, despediram-se da igreja que estava ali estabelecida e foram a Éfeso, na província da Lídia, e depois retornaram a Antioquia através de Jerusalém. Eu anotei alguns fatos aqui também, né? Eu escrevi assim. Os irmãos devem provavelmente estar vendo isso aí agora. O principal objetivo dessa viagem era transmitir a resolução do Concílio de Jerusalém aos cristãos que foram evangelizados antes. Paulo com Silas passam pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Em Derbe e Listra, Timóteo é recrutado por Paulo. Após Paulo e Silas querendo ir para a Ásia, são impedidos pelo Espírito Santo, sendo dirigidos para a Macedônia. Nesse período que aconteceu a conversão do carcereiro com toda a casa dele que nós vemos aqui. Após, em Tessalônica, pregaram e depois foram para a Bereia. Em Atenas, Paulo discursa aquele famoso discurso do Deus desconhecido. Porque o que aconteceu? O altar ao Deus desconhecido. A vida de Paulo foi ameaçada e os discípulos, os colegas dele ali, mandaram ele ir para Atenas, porque senão ele podia ser morto ali onde ele estava.
em Bereia. Então ele foi para lá e lá ele não se aguentou e falou também, começou a pregar o Deus desconhecido ali aos atenienses. Então, partindo de Atenas, chegaram a Corinto, reencontram-se com Silas e Timóteo, né? Ele reencontra-se com Silas e Timóteo ali, e eles dedicam-se completamente à palavra depois de porque foi assim, Paulo chegou lá e ele começou a trabalhar com tendas, que era o que ele fazia. E depois, quando Silas e Timóteo vieram, ele começou a se dedicar completamente à palavra, que foi nesse período onde ele começou a evangelizar e o principal da sinagoga foi convertido. Então, partindo de Corinto em direção à Síria, chega em Éfeso e parte para Cesareia, logo indo para Jerusalém, de onde vai para Antioquia, e após ele saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Perfeito. Agora, irmãos, nós vamos para a terceira viagem missionária de Paulo. Bom, de Antioquia a Macedônia. De Antioquia, Paulo dirigiu-se a Éfeso, objetivando confirmar a igreja local. Como alguns discípulos nada sabiam sobre o Espírito Santo, o apóstolo pôs-se a doutriná-los acerca da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em seguida, orou para que o Espírito de Deus viesse sobre eles e imediatamente começaram a falar em outras línguas e profetizar. Como resultado do seu trabalho, a superstição é vencida na cidade. Então, ocorreu que ali, na terceira viagem missionária, eles chegaram em Éfeso e lá Paulo ele falava com os irmãos e dizia assim, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí eles... Espírito Santo? Como assim? A gente nunca ouviu falar disso. Eles responderam assim, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então, quando Paulo explica para eles, ora, eles recebem o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, após isso, ele, nessa sessão de Atos, né, ali do capítulo 20, versículo 6 até o 21, 17, Paulo encerra a terceira viagem missionária dele, visita a Macedônia e a Grécia, e logo a seguir retorna para a Ásia. E alguns fatos marcaram-lhe o regresso. O seu longo discurso, ele fez um longo discurso, né? E aí, nesse longo discurso, parece até engraçado a gente falar assim hoje, né? Mas ele fez um discurso longo, uma pregação tão longa que um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela do andar superior, dormiu e caiu. E pá! Morreu. Seria uma história triste se o apóstolo Paulo não tivesse ido a ele, orado e através do poder do Senhor Jesus Cristo o ressuscitado. Aleluia. Então a gente tem aí a ressurreição de Eutico. E o comovente discurso aos irmãos de Éfeso, anciãos de Éfeso. Ocorre que Paulo ele já estava compreendendo que ele ia passar por grandes tribulações. Inclusive, se a gente parar para ver, Paulo, ele seria... Hernandes Dias Lopes fala isso. Ele seria um grande fracasso aos moldes da teologia da prosperidade. Se a teologia da prosperidade fosse de fato verdade, Paulo ele seria um grande fracassado, olha. Porque o que ele sofreu foi complicado. E bom, ele após ali um discurso, após conversar ali com os irmãos, eles começam a chorar, porque eles entendem que Paulo vai passar por grandes tribulações e pode até perder a vida. E Paulo, ele sempre com muita coragem, ele pede que os irmãos eles não fiquem chorando para partir o coração dele. Ele, na verdade, diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quer coisa mais maravilhosa do que essa, meu irmão? Um homem que diz que a própria vida dele não vale nada, que o que realmente importa é que a carreira, o ministério dele seja cumprido. Irmãos, deixe-me vos perguntar, você tem essa disposição de considerar a sua vida, o seu querer, inferior aos planos de Deus? Entenda que se você se considera cristão, se você se considera servo do Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento ele lhe prega bênçãos ou ele lhe diz que tudo será perfeito. Ele lhe diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é nada fácil, não é como muitos prometem dizendo que vai ser só vitória. A nossa vitória, irmãos, como nós vimos na pregação que saiu recentemente nesse canal da igreja, nós vimos aqui que a nossa vitória em Cristo, ela
é sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, não sobre as coisas materiais, porque nós temos o exemplo de Paulo, que considera a sua vida, o seu corpo, como nada. O que de fato importa é que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Os irmãos conseguem compreender que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus, que o Senhor Espírito Santo, Ele é soberano sobre a sua vida? O irmão que está ouvindo, a irmã que está ouvindo, consegue compreender que nada nós valemos e que o que de fato importa é que a vontade do Senhor Deus seja feita e que a sua vida tem que ser para a vontade do Senhor? Quando você compreende isso, é maravilhoso, porque nada mais importa senão que os planos do Senhor sejam concretizados. E aí, irmãos, acaba a vaidade, acaba o eu, você se nega e você entende, você compreende que o que de fato importa é que a missão que o Senhor Deus preparou seja cumprida. O que de fato importa, meus irmãos, é que a vontade do Senhor seja feita, porque Paulo deu a vida para cumprir os planos do Senhor. E foi em vão. Meus irmãos, nós somos frutos de Paulo, porque este homem entregou a sua vida à vontade do Senhor. E isso é um exemplo para nós, porque quando nós entregamos a nossa vida à vontade do Senhor, Ele faz o que Ele quer e a palavra é propagada. Porque, meus irmãos, nós não fomos feitos para ficarmos acomodados na nossa vontade. Nós fomos feitos para fazer a vontade do Mestre, e a vontade do Mestre é que sigamos e evangelizemos. Portanto, entenda que a sua vida não é preciosa, que o que de fato importa é a vida eterna e que os planos de Deus sejam cumpridos. O que de fato importa é que os planos de Deus sejam cumpridos. E o plano que o Senhor Deus tem, não para você, não para mim, mas para os seus, para a humanidade, para o seu povo, os seus, pode-se dizer, eleitos, seja como você quiser acreditar. O plano de Deus para as pessoas que confessarem o nome de Cristo é que sejam salvas e tenham a vida eterna. O plano de Deus para a igreja, amém, vamos falar desta forma, o plano de Deus para a igreja é que ela se encontre com Cristo nos céus. Amém? Então entenda que você faz parte de um coletivo. Você faz parte da igreja que não é você, nem eu. Somos nós. Amém? Então entenda que sendo parte deste coletivo, o Senhor Ele quer que os planos dele sejam cumpridos. Então entregue sua vida à vontade do Senhor, porque Ele vai operar grandes maravilhas para a glória dele. Então, meus irmãos, esse foi o comovente discurso aos anciãos de Éfeso, e ele foi alertado divinamente sobre os perigos que o aguardava em Jerusalém, mas mesmo assim ele, sendo avisado, ele vai até a Terra Santa, até Jerusalém, onde no futuro ele passaria por grandes tribulações. Então, em Jerusalém, Paulo reúne os anciãos da igreja na casa de Tiago e narra o que Deus tinha feito aos gentios através do seu ministério. Ante o relato, os presbíteros preocupam-se com a reação dos judeus a respeito de Paulo. O temor não era sem sentido, não era infundado. Eles tinham medo ali do que os judeus podiam fazer com Paulo, porque Paulo ele é acuado e agredido pela multidão. E todavia o Senhor ele preservava a vida de Paulo e providenciou que ele fosse levado a Roma, onde era mister que ele proclamasse o evangelho. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em todas as suas viagens, e os seus acompanhantes dedicaram-se completamente à vontade de Deus. E, meus irmãos, entenda hoje, após esse estudo, que tudo que tem que ser feito, tudo que for feito tem que ser feito para a vontade de Deus. Todas as missões, tudo que for feito tem que ser para a vontade, para a glória de Deus. Então, entregue sua vida ao Senhor, aos seus propósitos. Não importa quanto tempo você já tem de convertido, não vai adiantar nada se você não fizer a vontade do Senhor, porque Deus é soberano e o que Ele quer é que a vontade dEle seja feita, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, entenda que é necessário que nós evangelizemos, que nós cumpramos o ID do Senhor. O ID do Senhor para nós. O ID foi falado pelo Senhor, mas ele é para nós. E Jesus já pregou na terra e ele deu sua vida por nós. E entenda que tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus. Temos na pessoa de Paulo e dos seus companheiros grandes exemplos ali. E nós temos até exemplo de humanidade, quando vemos que ele discute ali com Barnabé.
Uma coisa interessante. Graças a Deus que me recordou disso. Mas Paulo e Barnabé discutem. E isso é uma coisa boa? Não. Mas até dessas coisas Deus tira proveito. Porque aí nós temos duas carreatas evangelizando. Paulo e Silas que vai para um lado e Barnabé e Marcos que vão para o outro lado. Certo? Então o Senhor opera até mesmo nas desavenças. Os ministros, né, os evangelistas, os pastores, os irmãos não deveriam brigar. Mas até quando isso acontece, o Senhor opera. Acontece porque nós somos humanos. Certo? Diferentes partes do corpo, diferentes comandos. Concluindo, meus irmãos, nas viagens missionárias de Paulo, vemos clara e meridianamente os atos do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo continua a operar maravilhas no campo missionário, fazendo o Evangelho chegar aos confins da terra. Quando intimado pelo Senhor, não se furte. Responda: eis-me aqui, envia-me a mim. Responda, meu irmão: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor Deus passar a missão para você, deixa a timidez de lado, meu irmão. O que a timidez vai te trazer? Se você não tentar, se você não começar, não der o primeiro passo, você vai continuar no mesmo lugar. Só quem se arrisca, só quem dá o primeiro passo consegue dar o segundo. Você não vai chegar a ser um grande pregador da palavra se você não começar ministrando a palavra. Nenhum de nós, Paulo, por exemplo, ele não foi do dia para a noite assim. Ele foi preparado por muito tempo. Creio que 10 anos, que foi o tempo que ele se retirou para estudar, por 3, e mais 7, onde ele ficou ali apagado numa região. Trabalhando, claro. Então, meus irmãos, entenda que tudo é um processo. Então, quando o Senhor Deus der a oportunidade para você, não passe a bola. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando você diz isso, você recebe do Senhor a responsabilidade. E entenda que o Espírito Santo não vai deixar você sozinho. Ele vai com você. E ele, melhor ainda, vai falar por você. Nós temos exemplos na Bíblia, meus irmãos. Encoraje-se, pois Moisés não era eloquente. Pedro era inculto, certo? Paulo perseguia a igreja. Então não há desculpa para que o Senhor não te use. Ele usa quem Ele quiser. E se Ele quiser te usar, não jogue isso para fora. Não desperdice. Diga: eis-me aqui e envia-me a mim. Porque foi isso que Saulo fez. Foi isso que Barnabé fez, Silas fez e todos os outros que evangelizavam e que hoje também evangelizam, certo? E o Senhor é com eles e sempre há frutos quando o Senhor está no controle das coisas, amém? Então, meus irmãos, para concluir mesmo, eu quero apenas acrescentar uma pequena informação que é a estratégia de Paulo. A gente tem que entender que nada que façamos tem que ser feito de qualquer jeito. Porque aqui nós temos um exemplo com Paulo de organização e estratégia, porque ele, em sua evangelização, ele plantava a semente do evangelho em cidades com grande fluxo de pessoas de todos os lugares, então o evangelho se espalhava mais ainda. Então, a gente tem um exemplo hoje, por exemplo, de muitos pastores, muitos irmãos, igrejas, que compram terrenos em lugares assim, que não circulam pessoas, lugares não estratégicos, mas a Bíblia, ela nos dá exemplo de homens que foram estratégicos e inteligentes, entendeu? Então, quando você for evangelizar, quando você for fazer as coisas, seja estratégico, evangelize aonde você sabe que o Senhor ele pode operar e o evangelho pode ser mais difundido, assim como Paulo fazia, implantando igrejas e evangelizando em lugares onde o evangelho poderia se espalhar melhor. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida. Nesse momento, vamos entrar em oração para encerrarmos. Pai, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Senhor, onde podemos aprender mais de Ti, da Tua Palavra, Senhor, e como é maravilhoso aprender de Ti, Senhor, é maravilhoso, Pai. Senhor, eu te peço, toma cada um daqueles que estão assistindo, cada um dos meus queridos, das minhas queridas, irmãos e irmãs, que o Senhor possa estar abençoando grandemente e que eles possam aprender mais da Tua Palavra. Usa, inspira, abençoa, eu te peço, e que eles possam estar compreendendo a Tua Palavra cada vez mais. Louvado seja o Teu nome, faz-nos conforme a Tua vontade, eu te peço, em Teu santo nome, ó Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle, porque Ele é soberano e é amoroso com você. Deus abençoe. Um beijo.
If there's an open